Eba! Muito bem. 14º dia do nosso treinamento em excelência. Axis. Amarelo. Amar é o elo que nos une internamente. Amarelo. Ideologia. Pessoal, né? Muito bem, bom dia. Aí. Bom dia, Ricardo, Liamara, Josi. Bom dia, Kênia. Bom dia, Cláudia, Liamara. Olá, Verônica. Bom dia. Que tenhamos um lindo domingo, cheio de luz, cheio de graça. Olá, Ricardo. Tudo bem? Muito bem. Primeiro minutinho aí para vocês convidarem seus amigos para esse encontro. Então, a gente está fazendo um treinamento. E esse treinamento é um treinamento que fala sobre o núcleo de inteligência da Terra. Ou seja, o nível de eficiência que a gente pode ter no nosso processo de autogestão. Então, autogestão, como é que eu posso me autogerir, né? Então, olhar para a autogestão como uma forma investigativa e olhar para si mesmo como uma forma de se conhecer, do autoconhecimento, e se fazendo perguntas e olhando o que está registrado no departamento interno, no nosso processo interno, no nosso computador central de memórias. É isso. Porque nós temos aí um cérebro que recebe informações e as informações vêm de todos os lados. E quando elas estabelecem crenças, ou seja, fica estabelecido o que eu penso, eu começo a atuar no piloto automático. E desde a nossa fecundação, ou seja, como quando fomos fecundados, estamos recebendo essas memórias, essas informações que são estabelecidas e registradas a nível celular. É isso mesmo, são registradas em nossas células, em nossa emoção, na água dentro da gente, e ali elas ficam guardadas, aquelas informações. Se eu não parar para investigar, para olhar, para ver como é que eu estou agindo, o nosso nível de estado de consciência ele é muito pequeno. O nosso inconsciente ele tem um domínio muito maior sobre nós. Isso significa que entre os nossos estados de inconsciente, pré-consciente, subconsciente, que temos aí 90% das informações como se estivessem atrás de uma cortina. E os 10% que temos de informação é o que temos do nosso estado de consciência, ou seja, aquilo que eu estou vendo acontecer. Tudo aquilo que eu conheço de mim mesmo está aí dentro dessa percentual tão pequeno de consciência, né? Tipo, esse aqui é o que eu sei de mim. Quando, na verdade, 90% daquilo que eu não sei de mim está registrado no que nós chamamos de pré, in e subconsciente, ou seja, que está interno, atrás da gente, né? E essas informações, elas atuam a nível subliminar. Então elas estão atuando ali na gente, são memórias que viram crenças e que geram dispositivos e gatilhos de comportamento. E se eu não olhar para dentro, se eu não rever essas memórias, se eu não revisitar esse lugar, eu vou encontrar nesse espaço a chamada zona de conforto.
Por que ela é confortável? Porque ela fala daquilo que eu conheço, ou seja, está dentro do campo do conhecido. Então, aquilo que eu conheço é confortável. Enquanto você achar que aquilo que você conhece é confortável, se sentir confortável aí, as chances de você se auto-investigar, se auto-avaliar, se auto-perceber e se auto-reprogramar, elas ficam muito limitadas. Por quê? Porque você fica sempre se identificando com aquela pequena parte daquilo que você já conhece. E aquilo que a gente conhece e tem como um lugar assertivo, como um lugar seguro, né? Tipo, ele é assertivo, ele é seguro. Então ali nós estabelecemos sistemas de defesa. Ou seja, é como se a gente botasse um tanto de guardazinho ao redor com um sistema de defesa para ninguém invadir, para aquilo não ser mudado. E é por isso que quando a gente começa a fazer as mudanças na nossa vida, a gente tem aquelas benditas recaídas para voltar naquele mesmo lugar que a gente estava antes, porque o nosso inconsciente vê naquele lugar a zona onde está identificado a sua identidade. E o que nós estamos aqui provocando através desse treinamento é o contato com uma identidade sublime dentro de você, genuína, oriunda da sua essência espiritual, para que você perceba o que são informações do seu veículo. Ou seja, o que é veículo? São os seus corpos integrados num sistema único, que é o corpo orgânico, com o corpo emocional, com o corpo mental, com o corpo astral e com o sistema energético formado no período gestacional. Ou seja, quando eu vou olhar para mim, vou olhar para dentro de mim, vou descobrir o que me faz agir assim, pensar assado e ter este ou aquela visão de mundo, quando eu vou olhando, é como se eu fosse tirando cascas, descascando cebola. E descascar cebola o que é? É tirando cascas daquilo que eu entendo que é certo em mim. Sabe, eu conheço isso, eu tiro uma casca. E à medida em que a gente vai descascando e buscando a origem de nossas emoções, comportamentos, crenças, sentimentos, à medida em que a gente vai mergulhando, a gente vai encontrar raízes. Ou seja, onde estão as raízes das crenças? Onde estão as raízes da minha ideia de vida? Onde estão as raízes? Elas estão na infância e principalmente no que nós falamos do período gestacional. Então ela começa lá antes mesmo de você nascer, de você ter ganhado um nome, né? Uma identidade aqui nesse plano terráqueo. Antes mesmo disso, você já estava absorvendo informações que vão se transformar em possibilidades de lentes, informações, conhecimento, emoções que acaba moldando a nossa lente do mundo, bem como também todo o nosso sistema energético que foram atraídos pelos pais no momento da gestação, durante os 4 momentos mais importantes, que é o momento da fecundação, do 3º mês, do 6º mês e do nascimento. São 4 momentos que são fundamentais para poder fazer a reunião dessas informações que vão impactar muito na nossa forma de andar, que é o momento da fecundação, na nossa forma de ver, que é o 3º mês da gestação, na nossa forma de sentir, que é o 6º mês de gestação, e na nossa forma de nos guiar, que é então o nascimento. Então, esses 4 momentos da gestação, eles têm a função de formatar essas 4 partes do nosso veículo. Então, isso seriam os nossos 4 chakras básicos, ou seja, os 4 hemisférios cerebrais ligados correspondente aos nossos 4 chakras básicos. O que representa aí os nossos 4 chakras básicos? Representa o chakra umbilical,
que é o centro, que dirige as nossas duas pernas e que representa a forma com que você vai se mover no mundo. Então, ou seja, quais são as memórias que os seus pais trouxeram durante o seu processo gestacional, a sua mãe do lado na perna direita, o seu pai na perna esquerda, que influencia a forma de você caminhar? O que você precisa saber sobre isso? Porque o umbigo está relacionado com o filho, mas o filho, que é o umbigo, é como se fosse a ponta de um triângulo, cujas bases é o pai e a mãe. Então, o processo de transcendência ao autoconhecimento, quando você se percebe como essa essência divina utilizando esse veículo, é fundamental compreender, entender, conhecer quais são as informações que você recebeu, que veio dos pais e como são os desafios impostos aí para que você possa vencer esses desafios e não repetir o mesmo comportamento, seja do pai e da mãe, ao longo da sua vida. Então aí é o ponto do movimento, ou seja, da ação. No terceiro mês é quando entram as energias da percepção, vai construir a lente do indivíduo. Então, o convite para você se perceber é ver como que você enxerga o mundo. Qual que é a sua visão de mundo? O olho direito é da mãe, o olho esquerdo é do pai e aqui no terceiro olho fala o filho. Então, esse convite de olhar e falar, peraí, como é que eu enxergo o mundo? Será que a minha visão do mundo ela está somando a força da mãe e a força do pai numa percepção global? Como são esses filtros? O que é meu, o que é do outro? O que eu estou repetindo em termos de visão de mundo? Então, esse é o outro ponto importante para o processo de autoobservação, porque quando eu identifico o que é meu, o que é do outro, eu posso então fazer algumas intervenções para elevação da energia daquilo que eu herdei. Ai, Max, mas aí eu herdei uma coisa ruim do meu pai. Não quero isso, como é que eu vou fazer? A partir do momento que eu percebo, conheço qual a herança, desidentifico dela, porque a identificação torna parte de mim. Não, eu reconheço, eu aceito, eu identifico. Então eu posso ter a opção de utilizar isso de uma forma evoluída. Então, como a gente vem dizendo aqui no processo de treinamento, você, como aprendiz, decide o que vai fazer com a lição. Você não tem que ser refém desta lição. Então, daí outra parte importante de você trabalhar, que é isso, como é que eu estou enxergando o mundo? O terceiro momento a ser construído na gestação é o sexto mês, que é o chakra do sentimento. Então, a mão direita fica a influência da mãe, na mão esquerda fica a influência do pai, e no chakra central a influência do filho, do que é para o filho. Então, é outro departamento que precisa ser trabalhado para você poder observar qual é a herança de sentimento da mãe, qual a herança de sentimento do pai, lá no sexto mês que você recebeu, e como que você sente, como funciona o seu sistema de sentimento. O sentimento aí para o veículo é como se fosse um motor. E é por isso que quando a gente sente mal, a gente não tem vontade de nada, e quando a gente está estimulado, o sentimento, o motor está vívido, né? Então, para o processo esse de autonomia do amarelo, que é a nossa compreensão, o discernimento, a ideologia, a gente está trabalhando exatamente esses pontos para o processo de desenvolvimento da sua eficiência pessoal. Isso é fundamental. Então é importante avaliar isso também, como é que é o sentimento. O que você está recebendo? O que você vai fazer com essas emoções? Minha mãe era brava, eu sou brava também. Meu pai era omisso, eu sou omisso também, ou eu procuro homens omissos. Então, para repetir aquela mesma emoção, isso passa a ser a minha ideia de vida subentendida, que são as nossas ideias subentendidas. E é por isso que a gente está nesse treinamento. E nossa parte hoje é muito importante que a gente verifique esses 4 pontos, porque a gente vai precisar de trabalhar na coerência desses 4 pontos.
Muito bem. Josi, parabéns, tá? Teve uma recaída e voltou novamente, né? A caminhada para a liberdade. É claro que, assim, é desafiador o que a gente está propondo aqui, certo? É muito desafiador, porque a gente está propondo absorver um conhecimento de prática e colocar na prática um conhecimento para manifestação de uma excelência. E isso significa isso, transcender essas heranças. Ou seja, o transcender que eu quero dizer, porque você não pode negar uma herança. Ela está aí na sua bagagem. Se eu negar, fugir, ela me persegue. Não, essa não é uma possibilidade. Se eu ignorar também não é uma possibilidade. Ou eu copio e repito, ou eu transcendo. Então isso é a possibilidade, tá certo? Que a gente pode fazer isso. Então a gente está falando agora do terceiro ponto, que é o ponto do sentimento, né? De como que você está lidando com isso, com esse elemento. E o quarto ponto é nosso chakra central, que é referente ao nosso nascimento, ou seja, no momento em que nascemos. Aí entra as energias que vão guiar esse chakra. Então esse chakra aqui, para essa percepção do veículo, ele representa a direção. A direção que é como se fosse o leme. Para onde que eu vou, né? A direção. É como se fosse, em termos de veículo, o volante. Então a gente está falando sobre ideologia e estamos falando, avaliando, revendo, certo? Então vocês estão já com um trabalho, que é o trabalho que eu coloquei ontem, sobre os dons, né? Aí, quem é que está chegando aqui, não sabe? A gente está fazendo um treinamento, gente. Esse treinamento, ele... Cadê essa parte? Opa, sumiu aqui. Esse treinamento tem a ver com a ideologia. Tem um papelzinho que eu faço uma colinha aqui para mostrar para vocês, né? A Ana está perguntando, boa tarde, onde consigo essa informação sobre a gestação? Adorou. Oi, Ana. Me manda uma mensagem aí no inbox que eu te mando, mas você pode ver muita coisa no meu canal do YouTube, Instituto Max Tovar. O meu site, estou dando uma renovada nele, não sei se já está no ar, mas daqui a pouco eu vou lançar o site mais moderninho, mais moderno, que eu estou dando uma atualizada, tá? Então a gente está trazendo essa informação, ela está aí. Mas você pode me passar também uma mensagem que eu te explico lá, tá bom? Ah, muito bem, passou a dar um beijo na testa para elevar a energia do chakra frontal, disse a Adriana. Muito bem. Por que dizem que os canhotos escondem um segredo? Bom, eu não sei por que dizem que os canhotos escondem um segredo, né? Mas eu posso te dizer que o vácuo da mão esquerda, independente se é canhoto ou não, ele representa a nossa história. Branco, né, que representa a nossa história. E a nossa história, às vezes ela está escondida até da gente mesmo, né, que a gente costuma negar a nossa história. Max, me liberando de tudo que me trava na minha evolução. Muito bem, isso mesmo. Como quebrar esses padrões familiares, a Fernanda está perguntando. Então, a gente está convidando, nesse trabalho da ideologia, sabe, Fernanda? Você vê que ele tem muito um olhar para você descobrir a sua própria ideia. Porque quando a gente fala assim, a ideologia em termos políticos, de cultura, de civilização, a gente vai ver isso sobre vários pontos. A gente até vai discutir isso numa temática com ideologia e política. Porque terça, quarta e quinta, eu convidei algumas pessoas para falar ideologia e alguns assuntos, né? Na terça-feira agora que vem, já fiz terça, quarta e quinta essa semana, e agora terça, quarta e quinta às 9 horas da noite, tá, gente? É um outro programa que é uma extensão da ideologia, porque a gente está exercitando isso dentro do treinamento, conseguir olhar assim, ideologia e alguns assuntos para a gente poder ampliar a nossa percepção, a nossa reflexão, o nosso entendimento e poder chegar numa ideologia pessoal, porque isso é uma coisa nova de alguma forma, porque a gente vem sempre copiando ideias do outro e como a gente quer se pertencer de alguma forma, então eu
eu pertenço ali dentro, seja uma ideia anárquica, uma ideologia anárquica, seja capitalista, seja socialista, seja comunista, seja religiosa, seja de gênero, seja musical, ou seja, a gente olha para o lado de fora e vê qual ideia nos representa ou muitas das vezes os nossos anseios, e a gente vai para aquele lugar. E o convite aqui, ele está sendo um outro caminho. Primeiro, de olhar internamente, de uma forma genuína, o que é a sua própria ideologia. Qual é a sua ideologia como ser genuíno e único de ser. Então a gente está descascando essa cebola, certo? Então isso é muito importante, porque, vamos dizer, por exemplo, faz parte da minha ideologia transformar tudo que eu encontrar na vida num processo de maior evolução e de grandeza, porque faz parte da minha ideologia acreditar que o grande criador, que criou o universo, é uma inteligência tão superior e que nós somos parte dessa inteligência superior. Então faz parte da minha ideia de vida acreditar que eu continuo viva mesmo depois que o meu corpo morrer. Então faz parte da minha ideia de vida acreditar que a linhagem familiar é um cenário de oportunidades para o crescimento. Então, como isso tudo faz parte da minha ideia, e aí nesse caminho, sabe, Fernanda, de desassociar, então eu olho os padrões familiares como a grande oportunidade que eu tenho para a minha transcendência e, consequentemente, essa transcendência, embora eu chame de minha, ela não é só minha, porque tão logo eu transcenda, fazendo parte do contexto familiar, eu vou refletir isso aos antepassados, aos presentes e aos que vierem depois. Então, como quebrar o padrão? Reconhecer o padrão, que ele existe, não posso negar, mas eu me desidentifico do padrão e eu aprendo com o padrão o outro lado da evolução do padrão. Então isso é muito importante, porque às vezes a gente quer negar o padrão, fingir, fugir, fazer o oposto, só porque assim, eu fazer o oposto ao meu padrão familiar, porque eu quero fazer o oposto, porque eu não vou ser como eles, então isso não é um estado de transcendência, isso é um estado de vingança, de negação, eu quero fazer o oposto porque quero mostrar para eles que sou melhor. Não vai funcionar. Você não está quebrando, você está fazendo o mesmo padrão, mas ao revés. Esse é o mundo inverso, a matéria inversa, né? Eu reconheço esse padrão, sabe? E é muito interessante que quando você vai reconhecer esse padrão, olha só, vou dividir uma coisa contigo aqui. Como eu sou a primogênita, né? A primeira, e tive aqui uma mãe sem ar, com 2 ares sem água, e eu sou da natureza de água, então é claro que a minha mãe era uma estranheza para mim, né? Tinha uma estranheza entre nós, porque eu pertencia a um elemento que ela nem sequer tinha esse elemento. Então esse exemplo, o primeiro exemplo. Então isso foi muito desafiador, tanto para mim quanto para minhas irmãs, que também eram de água, mas eu vou falar de mim como isso bateu em mim, é um padrão. Então, o padrão que ela imprimiu dentro disso, que sentimento, deixa pra lá. Então, quando eu ia abraçá-la, por exemplo, que eu ia me encostar nela assim, ai, desencosta, me dá agonia, menino encostando em mim, menino encostando em mim. Então, era uma coisa assim de gênero, que era menino, eu sempre falava menino, que era para qualquer um, né? Não encosta em mim, então não tinha coisa do encostar. E o tempo inteiro o padrão era, tem que fazer alguma coisa, tem que trabalhar. Então, às vezes, eu estava sentada assim, ela falava, o que você está fazendo? Nada, porque, imagina, pisciana, já com toda essa faculdade, desde pequena, juntando com que o signo de peixes dá essa direção, né? E eu estava lá viajando, no outro mundo, claro, óbvio, né? O mundo da família era o último lugar que eu queria estar, era ali com a família, porque não tinha nada de interessante. Mas eu olhava uma forma, ou na parede descascada, eu olhava aquela forma na parede, ela parecia uma imagem, e para ela começar a dançar aquela imagem, me contar uma história, aquela imagem, que nada mais era que uma mancha de mofo na parede, um descascado na parede. Então era isso para qualquer olhar normal, né? Assim, normal. Mas para mim aquilo era divertido, então às vezes eu estava ali olhando aquilo divertido assim. Ela, o que você está fazendo? Nada.
Então, não se faz nada, tem que fazer alguma coisa. Então, que enquanto você descansa, você carrega. Ah, mas eu já fiz muito, estou descansando. Não pode ter descanso. Enquanto descansa, carrega pedra. Então, essa, por exemplo, foi uma fala. Enquanto descansa, carrega pedra. Enquanto descansa, carrega pedra. Isso é uma coisa muito forte falada e que, de repente, eu não podia mais descansar. Então eu tinha sempre que estar carregando pedra, carregando pedra. E uma das coisas que ela fazia muito era catar pedra, por exemplo, né, de feijão. Então, naquela época não tinha feijão assim em saquinho, igual tem hoje. Então você tinha que separar o feijão, separar a pedra do feijão e tal, né? E eu tinha que estar fazendo aquilo. Bom, então duas coisas. Quando eu estava fazendo aquilo, a princípio eu ficava chateada, porque eu não podia descansar. Mas aí eu levava toda a minha inspiração de novo para aquele lugar. E começava a ver o tamanho diferente das pedras, e que cada pedra tinha um formato diferente. Tinha pedra que era torrão de terra, tinha pedra que era dura mesmo, que se você estivesse comendo feijão com aquilo, ia quebrar os seus dentes. E ali eu começava a separar aquilo ali e começava a avaliar como é que era também. Assim, começava a imaginar que as pessoas se separavam por tipos diferentes, ou fazia daquele ali um processo filosófico. Tá, mas com isso, ao crescer, comecei a trabalhar muito nova e em todos os trabalhos que eu fiz eu me destaquei porque eu trabalhava mais que todo mundo. Obviamente, almoçava trabalhando, eu era a última a sair da empresa, então eu destacava pela aquela pessoa que dava mais. E depois eu fui chegando num ponto onde eu fui percebendo que não parava. E aí o padrão era aquele, né? Aquele era o padrão da família, das mulheres. Não podia parar, tinha que trabalhar, não podia parar, não podia parar. E quando eu fui observando esse padrão, naquele padrão, eu vi, nossa, tem muita coisa interessante nesse padrão, que eu posso transcender para esse padrão. E nesse padrão, ele vem me ensinar a relaxar. Ele vem me ensinar a meditar. É aqui que eu vou transcender. Por quê? Porque para esse padrão, parar, relaxar, curtir, ele não tem permissão. Então eu vou quebrar esse padrão, porque quebrar um padrão, ele é mais fácil eu transcender. Então eu venho assim, a minha família me ensinou, né? Minha mãe me ensinou, com toda aquela dureza, que relaxar é importante, que meditar é importante, que se soltar é importante, que ouvir uma música é importante, que dar o tempo para não fazer nada é importante. E quando eu vejo como ela morreu, e ela ficou muito revoltada, porque ela foi ficando assim, o que foi acontecendo com ela? Eu pego essa imagem, embora a morte dela, durante um ano eu pedi a Nossa Senhora da Boa Morte, que ela tivesse uma boa morte, e ela morreu dormindo, mas eu estava vindo para onde ela estava indo. E o que era? Todo o sistema nervoso dela, que era uma pessoa então que não entregava, não relaxava. Então aquela mente com todo o medo, tudo nervoso, ela foi literalmente encolhendo assim. Tudo era uma tensão, eu sabia exatamente o que era. Os médicos não conseguiam encontrar uma resposta, porque ela falava, e o médico não acha nada disso, que eu estou envelhecendo. Por que os médicos não achavam? Porque ela queria que achasse alguma coisa, tipo um câncer, um problema no coração, qualquer coisa. Ela queria que achasse alguma coisa, bem material, para ela poder falar, eu tenho tal doença. Mas não tem doença. Não tem doença, é da idade. Então, da idade é o quê? Ela foi curvando assim, curvando, foi todos os músculos saindo do lugar, os órgãos ficando assim. Então, no final, aquela visão daquela imagem, que é justamente a imagem de um alto nível de tensão. Então, esse padrão dela, certo? Ele veio para mim, porque imagina, eu fui criada aqui, ele tá para minha filha e ele tá para minha neta, para minha linhagem primeiro, para minha linhagem feminina, porque as linhagens vão passando as heranças. Então tá a linhagem feminina. E aí nessa linhagem eu sei que cada vez que eu me permito e eu vou trabalhando e transcendendo isso e falando, nossa, não, é assim, vou relaxar nesse lugar, certo? Eu estou fazendo uma transcendência e acessando um lugar que é poderoso dentro de mim. E talvez eu vá fazer isso o resto da minha vida. E que cada dia eu vou dar um passinho nesse lugar. Entendeu? Então é isso que a gente está falando, sobre qual que é a minha ideia. Da minha ideia poder ser diferente
daquela ideia tão rígida que o outro tinha e que eu consiga encontrar um equilíbrio entre a multiplicidade da minha ideia e a rigidez do outro, e nesse ponto de equilíbrio eu poder fazer minha transcendência. E por isso que o nosso universo pessoal ele é tão rico. E nesse trabalho da ideologia, igual eu mostrar, aqui, olha, a gente está procurando qual que é a minha própria ideia, porque a minha ideia não pode ser da minha mãe. Essa é a ideia dela, e eu não posso estar revoltada à ideia dela e viver uma ideia de revolta para ser contrária à ideia da minha mãe ou à ideia do meu pai, porque só ser contrário, não identificando qual que é a minha. Então, se eu tenho uma ideologia que é contrária ao de alguém, eu ainda estou na de alguém ou de alguma coisa. Porque a minha referência é a raiva do outro, então eu estou indo para o oposto. Quando, na verdade, a minha referência tem que ser naquilo que é genuíno. E é por isso que a gente fez aqui, olha, o treinamento que está, nós estamos dando um treinamento. Então isso aqui, se você ainda não fez essa aula lá, tem que fazer. Tem que identificar o dom, tem que juntar as pecinhas que eu vou dando na aula, gente. Porque eu vou aprofundando a matéria, certo? Outro dia me deu vontade de fazer um checklist com meus alunos aqui, assim, olha, até agora eu ensinei isso. Porque eu tenho certeza, se você vai seguindo o passo a passo, você tem uma chance enorme da transcendência na sua vida. Eu quero ver você belo, saudável, próspero, abundante, elegante, que são 5 elementos que nos conectam com a espiritualidade. Isso é espiritualidade, certo? Eu encontrei esse lugar porque tudo que é do mundo espiritual se alinha com esses 5 pontos de poder interno. Então, para você encontrar a sua própria ideologia, o seu contato com o que é genuíno em você é fundamental. Daí você identificar o dom, os talentos, identificar suas habilidades, seus poderes. Então, entrando dentro dos poderes, eu passei um outro exercício muito importante, que é o exercício de você observar o que você está fazendo com os seus poderes. Se você não sabe responder quais são os seus poderes, então eu usei os 5 poderes básicos que nós temos, começando por 5, para você identificar o que você está fazendo, certo? Com a sua vida. Como que você está utilizando esse poder? O poder do falar e do ouvir. Então, você tem que estar anotando no seu caderninho aí. Como é que é o poder do falar e do ouvir? O poder do pensamento. O pensamento é um poder. Então, você está usando a história de cancelar os pensamentos negativos e já colocar o pensamento que é construtivo para aquilo que você deseja? O sentimento, o poder do sentimento, o poder de desacelerar para sentir mais profundamente o que você está falando, o que você está ouvindo, o que você está pensando, porque acelerar demais, tem hora que a gente precisa estar acelerado, preciso ir, mas tem hora que eu tenho que desacelerar. Esse equilíbrio ele é importante. O andar, o mover, os seus passos, estar consciente dos seus passos, das suas ações, é o mover. E o último, olhar. É um poder, um novo olhar. Deixa eu ouvir o que o outro está falando e ter um novo olhar sobre isso, sobre esse ponto de vista. São tudo poderes muito fortes que reunidos vão te dar aqui elementos que sustentem a sua ideologia. Qual é a sua ideia de vida? E hoje, acrescentando hoje a tudo isso, a esses poderes, reunir esses poderes que a gente falou aqui, mas num alinhamento. Então, quando eu falo dar um novo olhar, quando eu falo do falar, o ouvir pelo sentir, só que eu estou usando 4 pontos para você verificar se a direção que eu estou dando na minha vida tem a ver com aquilo que eu vejo, com a ideia que eu tenho, ela está correlacionada com o meu sentimento e está correlacionada com os meus passos, as minhas ações, o meu umbigo. Então, esses 4 pontos alinhados, eles representam o nosso senso de lucidez coerente. O que é coerência e congruência? São 2 palavras do amarelo, tá? Coerência e congruente, elas estão próximas. Eu sou coerente com aquilo que eu penso, que eu falo? E sou congruente com aquilo que eu estou pensando, falando, sentindo e fazendo? Então, congruência
Então anota essa palavra aí, que ela faz parte agora do seu treinamento nesses 4 pontos. Eu sugiro que você que está acompanhando isso como um treinamento vai desenhar um bonequinho humanoide e vai separar, fazer uma setinha para a cabeça, que é o chakra coronário, uma setinha para a visão, que é o chakra da terceira visão aqui, tá? Uma setinha para o coração e uma setinha para o umbigo do lado, e anotar esses 4 pontos. E começar com tudo isso que nós estamos trabalhando, não é para soltar, costurar é dar um ponto, como eu disse aqui, uma boa costureira não dá um ponto sem nó, porque se eu começo a costurar, e depois eu puxo a linha, desfaz tudo que fez. O nó é para manter a coerência, ó. Nós estamos falando sobre isso, esse é o ponto, esse é o foco, e eu começo a costurar. Para poder fazer o quê? Para não ficar dispersando o assunto por vários lados e depois eu não ter algo efetivo. Não adianta estar aqui enchendo a cabeça de vocês de blá, 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 se depois vocês não têm as peças para construir nesse quebra-cabeça uma possibilidade prática e efetiva de colocar esse conhecimento em ação. Olá, deixa eu ver o que estão falando mais aqui. Fernanda, minha família por parte de pai são todos vítimas do mundo, com depressão profunda, ninguém progride, todos querendo chamar atenção, é uma coisa muito enraizada. Então, exatamente, então, e você ponta de lança nessa herança, então você já tem essa merda toda como elemento para sua transformação. Então você tem aí repetir, certo? Essa influência. E aí você pode me dizer assim, nossa, Max, mas é forte, porque muita gente, geneticamente, eu já tenho o gene da depressão, porque minha família tem o gene. E aí, Fernanda, se por acaso passar isso na tua cabeça, ou no de algum aluno que está aqui me ouvindo agora, eu sugiro o seguinte, Bruce Lipton, o biólogo, que você vai encontrar o livro dele, que é a Biologia da Crença, ou alguns vídeos dele na internet, e o trabalho dele é muito impressionante porque ele vem desmistificar a questão do gene, de que antes a ideia anterior era de que se você tinha um gene que trazia uma doença de família, então você já estava condenado a repetir essa doença porque ela já era genética, ela estava em você. E ele mostra que não, que então ele fez estudos pegando um gene e transformando, colocando esse gene num outro ambiente. Então tirava o gene, botava num outro ambiente e o gene mudava o seu comportamento. Então, se fosse um fato que uma vez um gene com problema, ele teria problema passando de uma pessoa para outra, então isso seria, então ele teria que continuar com o problema mesmo sendo colocado em outro ambiente. E a pesquisa dele mostra exatamente o contrário. Quando você pega um gene problemático e coloca ele num ambiente que não tem aquilo, ele então para de apresentar aquela situação. Então a mesma coisa vai acontecer com uma ideia que eu trago. Então vem a ideia genética, vem lá o elemento genético e tem um ambiente que é o ambiente, sempre é água, o ambiente que está em torno de nós, da célula também, onde estão as informações. E a partir do momento em que eu coloco esse outro ambiente, e é através das crenças, certo? Que eu vou modificar esse ambiente. E é exatamente isso que a gente está fazendo aqui. E sempre a mudança do ambiente, ele tem uma escolha entre repetir um padrão conhecido ou transcender e elevar a frequência para o novo padrão, partindo do mesmo ponto de observação. Então, sim, você pode usar os elementos da família e deve usar como a matéria-prima original, inicial, para a grande transformação na sua vida. É assim que a gente transcende. Transcender é ir além, ir para o outro nível, certo? Muito bem, aqui tem um grupo de pessoas que estão se ajudando, né? Muito legal. Max Flix da semana passada foi um bálsamo para as minhas noites. Você já se inscreveu no Max Flix?
Ah, legal. Por isso tem a ideologia de trabalhar com crianças e idosos, porque quando a gente olha para o outro, acredito que não ficamos vítima do mundo, diz a Fernanda. Olhamos para a dor do outro e crescemos juntos. Sim, e você trabalha com o começo e com o fim da vida, né? Eu sou tão primogênita, minha mãe é assim também. Muito bem. Estamos conectadas, gente. Max, nós te amamos. Obrigada por esse universo que... Ah, muita gratidão, amada. Opa, 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 opa. Estava nesse padrão. Estou com sua ajuda a modificar essa crença limitante. E isso é uma coisa muito bacana. Porque tão logo você faça isso, você vai reverberar a Quênia por todo lugar ao seu redor. Fernanda nos diz, minha mãe é assim, de não parar e querer que todos sejam assim, mas eu quebro esse padrão meditando e relaxando e explico para ela que há necessidade de não fazer nada, mas ela não aceita e eu respeito. E isso é a grande dificuldade. E a face se encolhendo, literalmente, Hobbes. Eu via assim, eu tinha várias tecnologias para poder ajudar minha mãe, mas ela não aceitava essas tecnologias, sabe? Então ela acabava indo em fisioterapeutas e clínicas que pioravam a situação dela, porque os caras iam fazer ela fazer os exercícios, virar o pescoço, e isso fazia o nervo vago ficar mais oprimido, aí isso atrapalhava de andar. Era impressionante, e foi exatamente esse lugar, né? Então, toda vez que eu faço, igual agora, um pouco antes, eu estava fazendo aqui uma meditação, um exercício, eu permitindo totalmente esse relax e cuidando disso, aí eu já mando isso para minha mãe, olha, mãezinha, gratidão, você me ensinou. Toda vez que eu vejo a lembrança de você se encolhendo, dura, seca, literalmente, né, eu penso, gratidão, mãe, esse conhecimento que você está me passando, é através dessa sua dor que eu encontro o caminho do amor. E eu vou tornar o meu relaxado. Então eu ponho ali a música, eu entro no movimento, eu fico ando na piscina, eu sento para meditar, eu sento na rede, ponho a perna para cima, eu começo a falar assim, esse é o momento. E é muito rico, porque na hora que eu estou fazendo isso, eu estou lá no campo da memória dela, fazendo para mim e já fazendo para os que vêm depois de mim a parte que me cabe de transmitir. Olá, o Alzheimer, né? Então, o Alzheimer é um pouco disso, né? Assim, espiritualmente falando, dentro da cosmologia, a nossa percepção do Alzheimer é quando a pessoa quer esquecer de si mesma, né? Daquele lugar, e aí ela volta naquelas lembranças mais mal resolvidas da própria vida dela. E aí passa a ser toda a revolta para a história da família, naquilo que ela não conseguiu fazer contato. Se você olhar o campo de energia, a pessoa fica do lado. Esse que a gente chama o motorista, certo? Ele fica do lado. Porque é para estar coerente. Isso que eu estou ensinando para vocês aqui é o nível da coerência. A coerência é o alinhamento, que tem que estar na nossa coluna, alinhado. Que se estiver tudo alinhado, entende? Alinhado a minha postura, eu estiver alinhada a minha fala, com a minha ideia, com o que eu penso. Se eu estiver alinhada com tudo isso, eu estou assim, pronta aqui para receber da fonte divina toda a energia poderosa que a fonte tem, inesgotável, para colaborar com a minha vida. É natural. Mas se eu estiver desalinhada, torta, eu já não consigo receber tudo isso. Então é por isso que no nosso trabalho de hoje, vocês vão somar mais essa peça no exercício de vocês, que vocês estão lá exercitando os poderes. E agora vocês vão olhar os poderes e vai trabalhar o alinhamento desses poderes. Nós ainda estamos aqui dentro, depois eu vou passar para os detalhes dessa outra parte aqui, ó. Eu já apresentei a tabelinha toda lá na frente e agora eu estou indo parte por parte. Né? Não sei se foi melhor apresentar toda, mas eu acho que sempre dou uma visão geral e depois eu aprofundo, eu já vou trabalhando nas conexões de vocês para poder saber que é o geral. É como se fosse assim, ó, nós vamos fazer uma coxa assim, ó, ou então uma casa, né? Um desenho de uma casa, ou a casa vai ser assim. Agora vamos começar por partes. Eu gosto de fazer isso, eu acho que é muito didático, que é muito bacana, porque senão enquanto eu estou fazendo as partes, a pessoa pode dispersar do todo, certo? Mas se eu dou uma ideia do todo,
fazer cada parte, a pessoa entende que está juntando cada parte para poder completar esse todo. Não é assim? O Sérgio, que é um arquiteto, para você é mais fácil isso? Dá uma ideia do todo e depois faz as partes? Bruno, você que constrói com a comunidade, me diz se é mais fácil assim, dar uma ideia de um todo e depois faz as partes, né? Ou quem trabalha com arte, uma ideia do todo e depois faz as partes? Que isso para mim eu acho que é importante. Bruno diz que é por isso que se diz que é mais fácil saber o que não quer do que a gente quer. Exatamente, porque você pode começar então a fazer por eliminação. Max, nós também queremos que seja mais linda do que você já. Isso mesmo. Como é difícil desacelerar. Eu sei, viu, Kenny? Ainda mais eu fui criada no chicotinho. Nossa, puta, desacelerar é contra o padrão total, né? Para poder sentir. Mas, Kênia, um passinho de cada vez, com generosidade com você mesma, certo? Um passinho de cada vez. Você já foi lá no Cosmocast, a Max fez lá umas meditação de 1 minuto. É o ideal para você começar com 1 minuto. Não o do foda-se, tem o do foda-se lá, mas tem 1 minuto que é só respirar, certo? Eu acho que eu botei 7 de 1 minuto. 7 meditações diferentes para você fazer com 1 minuto, para ensinar o cérebro que é possível. Depois passa para 7 minutos. Não, eu estou usando de cancelar aqui, Flávio, não sei se você fez outros cursos meus que tem a fonte, que também ensino a cancelar aqui, ou a cancelar aqui no branco. Esse agora eu estou trabalhando diretamente com a imagem. E aqui é como se a gente tivesse aqui o terceiro olho, o nosso campo de projeção de imagem. Então esse exercício aqui, eu estou dizendo aqui. Ah, mas existe o daqui também? Existe. Existe o daqui do vácuo branco também? Existe. Mas nesse treinamento eu estou trabalhando diretamente sobre a glândula pineal, que é esse ponto aqui, tá? Na frente, no frontal. E por quê? Vocês têm que fazer esse boneco para quê? Então vou voltar lá, né? Você vai fazer o boneco, que é a imagem de você, fazer as setas, e você está fazendo os poderes. Como você já está observando os poderes, você então agora vai pegar os poderes que você está observando, para você poder avaliar aquilo lá no boneco. Então, por exemplo, você está fazendo o poder da fala com o ouvido. Aí você está fazendo o poder da fala com o ouvido, você então vai observar no boneco. Você dirige a sua vida na direção do que você fala. Você sente isso que você fala e ouve? Você tem atitudes relacionadas a isso? Então, para cada um dos 5 poderes que você está trabalhando, você vai pegar os 5 poderes que você está observando e você agora vai pegar o bonequinho para cada um dos poderes, você vai ver se esse poder está agindo nos 4 pontos importantes de ação. Ok? Ela não queria casar e o destino trouxe isso para ela. Olha que interessante, Adriana. Que interessante, a sua mãe era uma ex-freira e não queria casar. Sabe que a minha mãe também não queria, ela desistiu do casamento 1 mês antes. A mãe dela falou, já entregamos o convite. Agora você não tem mais chance. Ai, ai. Vamos trabalhar as partes, isso mesmo. Max, na minha didática é parecida com a sua. É interessante mostrar como vai ser e qual o nosso objetivo depois no passo a passo. Ótimo. O descanso é quando o trabalho crânio-sacral acontece. O trabalho da Hobbes, trabalho crânio-sacral. É sempre uma coisa muito profunda e que vai trabalhando essas fáscias mesmo, né? Liberando as fáscias. Vamos ver, suas meditações estão me ajudando demais, disse a Kênia. Gratidão, fiz todas de 1 minuto e agora já estou nas de 7. Ah, que ótimo, já evoluiu, Kênia, fantástico. Muito bom. Então agora nós estamos nos últimos minutos aqui, tá? Do nosso encontro aqui, eles já vão derrubar. Então, mais uma vez, nós estamos trabalhando o nosso poder, né? Pessoal. Então, gostaria aqui que você sentasse, desse uma relaxada e nós vamos viajar numa música. Você pode falar, nossa, mas repetiu a música. E é isso mesmo, tá? Eu só quero que você perceba com isso o quanto você mudou de um momento para o outro. Deixa eu ver se vai dar tempo de curtir tudo.
acredito que sim. Isso aí. Fecha os olhos e viaja nessa música. Eu sou maior do que era antes. Constate. Estou melhor. Aceite. Do que era ontem. Reconheça. Eu sou filho do mistério e do silêncio. Aceite. Somente o tempo vai me revelar quem sou. Desacelere. Solta os ombros. Para cima e para baixo. Guarde um sorriso. Sou maior do que era antes. Solte a cabeça. Estou melhor do que era ontem. Constate. Filho do mistério e do silêncio. Somente o tempo vai me revelar quem sou. Solte os braços, antebraços e mãos. E dance. Celebre. Celebre seu poder. Eu sou filho do mistério e do silêncio. Aceite. Somente o tempo vai me revelar quem sou. As cores mudam, as mudas crescem, quando se desnudam, quando não se esquecem. Solta o pescoço. Daquelas dores que deixamos para trás, sem saber que aquele choro valia ouro. Estamos existindo entre mistérios e silêncios, evoluindo a cada lua, a cada sol. Se era certo ou se errei, se sou súdito, se sou rei, somente atento à voz do vento, saberei. Eu sou maior, Eu sou maior que era antes, que era antes. melhor Sou melhor que era ontem. que ontem. Eu sou filho do mistério e do silêncio. Somente o Tempo vai me revelar quem sou. as cores mudam, as Cores mudam. mudas crescem, Ui. desnudam, Solta agora o cintura. Pé. daquelas dores que deixamos Chamos para sem trás. saber que aquele choro Aquele choro valia ouro. existindo entre mistérios e silêncios, evoluindo a cada lua, a cada sol. Se era certo ou se errei, se Se sou súdito, se sou rei, somente atento à voz do tempo, saberei. Atenta à voz do tempo. Solta, gente. estou melhor que era ontem. Você tá melhor do que era ontem, seu poder. Do mistério e do silêncio, somente o tempo vai me Revelar quem sou. eu Eu sou maior que era antes, que era antes. Ontem. Reconheça, sorria. somente o tempo, Tempo vai me revelar quem sou. somente o tempo Tempo vai me revelar quem sou. somente o tempo Vai me revelar quem sou. Solta as mãos, um sorriso. Você tem hoje para ser feliz. Hoje melhor que ontem. Me revelar quem sou. Coraçõezinhos para vocês. Somente o tempo vai me revelar quem quem sou. sou. Um bom aprendiz, cada dia é uma oportunidade espetacular.
O nome dessa música chama Maior, de Milton Nascimento e David Black. É isso. Eu gosto muito quando ele fala do choro, né? Que era ouro. É a nossa merda virando adubo. Excelente dia. Que vocês se sintam animados, encorajados, empoderados e que vivam esse presente como um belo presente, que é só hoje que está garantido. Um beijo grande, meus amores, e um bom domingo para vocês. Eu sou maior do que era ontem.